Pode ir? Vamos lá. Tudo bem, Cuca? Tudo. Boa noite. Falar, claro, sobre a análise do jogo, né, dessa partida. Vocês com um a mais desde o final do primeiro tempo. Queria saber de você, o que você acha que faltou, especialmente no segundo tempo, se o time ficou muito afobado para tentar o gol da virada e se tudo que foi criado, de repente, aumentou essa afobação para o time tentar a vitória hoje aqui. Bem, fazendo uma análise geral da partida toda, nós começamos muito devagar. Diferente do que geralmente a gente inicia o jogo, com pressão no adversário, nós fomos passivos e esperando as coisas acontecerem. O Flamengo começou melhor, os 10 primeiros minutos por aí, depois a gente deu uma equilibrada no jogo, mas eu senti hoje de uma maneira maior do que um dia com a Ponte que teve e um pouco com o São Paulo, uma equipe muito nervosa, uma equipe muito apressada, sem a calma para criar uma jogada. E eu acho que o principal que faltou foi essa criação, essa criatividade, essa rotatividade que nós temos e não conseguimos pôr no jogo. E ainda para piorar, depois que a gente ficou com um jogador a mais, nós tomamos um gol. Eu confesso para você que eu ainda não conversei com os jogadores, mas eu imagino que eles não viram o jogador do Flamengo entrar, porque foi na troca, né? E nessa troca, de repente, ele apareceu livre. Foi uma surpresa para todos, nós numericamente superiores e Felipe Anderson entrou sozinho, o Alan Patrick entrou sozinho e do nada, nós todos desarrumados, né? E ao natural a gente se perde no jogo, fica mais tenso, mais pressionado por nós mesmo e pelo torcedor para jogar. O Flamengo passou as linhas. O que a gente pretendeu com as trocas? Ter um pivô, uma referência, para ter a jogada de fundo daí do Gabriel, a jogada de fundo do Roger. Depois a gente sentiu que não estava encaixando, vamos dar mais criatividade com o Cleiton Xavier. E por fim, ter mais força ofensiva com o Rafael. Mas hoje, infelizmente, as trocas não surtiram efeito, não entramos bem no jogo e isso acontece. Então a equipe mesmo assim criou lá, deu 24 conclusões, poderia ter feito o gol. Não escolhemos a melhor jogada muitas vezes, poderíamos ter definido o jogo numa escolha melhor da jogada. Agora cabe a eu procurar o porquê dessa situação, se a gente é líder do campeonato, já 14, 15 rodadas, e não precisamos ter pressa, não precisamos nos desesperar, com calma, com tranquilidade, voltar a jogar bom futebol e Deus queira que aconteça já no sábado. Ô Cuca, e aí surge o Gabriel Jesus, né, que faz o gol, e acho que é a terceira entrevista que você dá depois de uma partida que você fala do Gabriel como grande personagem, né? No jogo de São Paulo, criou-se a dúvida, até pela maratona que ele teve, também no final de semana, né, pela lesão. E agora eu queria te perguntar como é que foi a decisão para escalar esse jogador desde o início e como é que você está lidando com isso? Ele está suspenso para o próximo jogo, mas como é que você está lidando com essa situação de ter que ter o Gabriel e muita gente também falando do tema? Muita gente quer? Do tema também, do tipo, coloca ou não? Sim, mas essas coisas aí eu nunca vou estar soberano, né? Eu sempre vou ser julgado em cima dele jogar bem ou não, dele machucar ou não, porque o futebol você tem que correr risco, né? Você não vai ter um jogador sem dor, nenhum jogador, qualquer jogador de futebol, tanto eles treinam e tem o choque, o contato, eles têm uma dor ou outra. Agora cabe ao jogador, a nós profissionais, avaliar se essa dor ela é uma dor importante, se é uma dor que pode ser agravada, e a lesão dele não tinha risco nenhum de se agravar e prejudicar o atleta, senão nenhum de nós seria responsável, nem eu, nem o departamento médico, nem a fisiologia, iria pôr o menino jogar se ele tivesse algum risco de comprometimento de lesão. Então a gente faz as coisas corretas. Hoje ele foi o autor do gol. Antes do gol ele perdeu umas 2, 3 oportunidades também, que se de repente a gente faz o gol antes, acaba vencendo o jogo, mas de uma maneira geral um jogo difícil, um jogo complicado, em que nós não jogamos bem e
não perdemos a liderança e não perdemos o jogo. Saímos com um ponto e ainda assim achando que esse ponto foi pouco. Ninguém saiu satisfeito. Porque mesmo jogando desorganizado e não tendo muita criatividade de jogo, nós poderíamos ter ganho o jogo tranquilamente, né? Ainda que numericamente superior, você vai me dizer, mas é do jogo. Ô Cuca, depois do jogo contra o São Paulo aqui, você falou da vitória do Palmeiras, fez questão de enaltecer a boa atuação que o São Paulo fez à ocasião, que dificultou bastante para vocês. Depois contra o Grêmio também, o Palmeiras não conseguiu encaixar o jogo, principalmente no primeiro tempo. E hoje, com essa superioridade numérica, não conseguiu impor, como vocês têm a característica de impor o jogo em casa. Que alerta que liga para você, para a sequência, né? Porque agora passa essa sequência difícil e agora o Palmeiras já é um time mais conhecido com esses problemas. Sim, né? Sim, mas a gente não pode nos autopressionar, a gente tem que ter calma, não adianta eu vir reclamar de jogador ou apressar uma situação, porque eles são seres humanos, né? Eles têm um dia em que as coisas não encaixam, mas esses mesmo que hoje não jogaram tão bem e são importantíssimos para nós, eu não preciso falar nome, vocês sabem, eles podem jogar muito bem no sábado e serem os elementos diretos na nossa vitória. Então a gente tem que ter paciência, não precisamos nos pressionar, tem que ganhar, tem que vencer de qualquer jeito, tem que ter naturalidade. E hoje, no segundo tempo, não teve. Nós, todos envolvidos no episódio, queríamos ganhar a qualquer custo, sem trabalhar a bola. E assim a gente não ganha, a gente tem que ter o toque, a cadência, mas hoje nós erramos muitos passes, a exemplo do domingo passado lá com o Grêmio também. Cuca, ainda vão voltar aí 13 rodadas, né? Mas por tudo que você já contou aí, pelas circunstâncias do que aconteceu no jogo, o Flamengo ficando com um homem a menos, o Palmeiras jogando em casa, você sai hoje aqui lamentando o empate 1-1 ou até por tudo que aconteceu, comemorando o empate que mantém o Palmeiras na liderança? Lamentando o empate a princípio, porque por ter esse homem a mais e ter criado, mesmo desorganizadamente, como foi o segundo tempo, muitas chances, nós não escolhemos a jogada certa para definir o jogo. Tivemos 3 ou 4 vezes essa bola para escolher a jogada certa e definir a partida. Então, o primeiro sentimento é a perda de 2 pontos, mas ele vem juntinho, um pouquinho à frente da conquista de 1 ponto, que além da conquista de 1 ponto, seriam 3 do adversário. E o Flamengo fez um grande jogo. Dentro da proposta deles, de ficar com um jogador a menos, eles fizeram uma grande partida. Cuca, você falou em alguns momentos dessa pressa que o Palmeiras teve no campo hoje para resolver o jogo. E durante a partida a gente percebia também um pouquinho de ansiedade dos jogadores. O clima que foi criado para a partida, que seria como se fosse uma final antecipada, que era a briga pela liderança, pode ter gerado uma ansiedade maior nos jogadores. Isso aumentou com a expulsão de um jogador do Flamengo, com aquela obrigação de fazer o resultado em casa? É tudo, né? Envolve, né, o contexto geral, né? A gente também tem que, o torcedor em especial, tem que avaliar o contexto num todo, né? O nosso time tem muitos jogadores que estão disputando o primeiro brasileiro e estão dentro de um processo de 22 anos que não se ganha, e um peso é enorme. A gente não pode trazer mais peso do que o natural. A nossa condição é jogar bem. Vamos jogar bem sábado, que você jogando bem fica próximo de um bom resultado. Isso que a gente devia ter feito hoje, antes de pensar em ganhar. É fazer o natural, as coisas acontecerem ao natural, que o resultado final vem, sem você se pressionar. Cuca, ainda falando desse clima de partida decisiva, né? O Palmeiras contra os clubes que abriram a rodada até a 7ª posição, o Palmeiras disputou com o jogo de hoje 27 pontos, conquistou 18. O Flamengo disputou com o jogo de hoje 24 pontos contra essas mesmas equipes e conquistou hoje apenas o 8º ponto. Analisar esses dados não é o que de fato pode lá no fim fazer uma diferença para o campeonato? Eu não sabia desses dados, né? São importantes. Essa sequência nossa é muito dura. Ela começou lá já desde o Atlético Paranaense fora, que é muito difícil ganhar lá na Arena da Baixada. Depois a gente tem a Ponte, que é um time, vocês viram aí, que está fazendo uma grande campanha. Aí vem Fluminense, São Paulo, Grêmio. É muito difícil. Lá na frente os jogos vão ser ainda mais tensos do que são hoje.
mas os adversários mais fortes a gente está pegando nesse momento. E estamos aí 7, 8 partidas sem perder. Eu acho que uma das defesas menos vazadas do campeonato, 1 ou 2 gols a mais apenas, o melhor ataque. Então a gente tem que ter calma, que o bom jogo ele encaixa. Hoje não encaixou, mas ele pode encaixar no sábado e a gente tem que trabalhar com calma. Professor, aqui, desse lado, tudo bem. Com relação a essa questão de ter calma, do time começar a fazer a coisa fluir naturalmente, né? O seu trabalho já vem de um tempo no Palmeiras, nesse Campeonato Brasileiro, você já conhece o elenco conhece como você trabalha. Nesse momento de encerramento, nessa fase final, derradeira do campeonato, o teu trabalho com o elenco, ele passa a ser muito mais psicológico para os jogadores não sentirem a fase final ou segue sendo também muito tático? Tudo, e técnico também. Porque hoje as opções táticas nós tentamos todas elas, mas nós não encaixamos a técnica. Você dentro do campo, quando você está com moral elevado, tudo que você faz dá certo. Quando você está pressionado e as coisas não vão bem, a bola bate na canela, você erra passe, que geralmente você não erra. A gente está com 2, 3 jogadores assim. E de repente os mais importantes nossos. Então a gente tem que recuperar a confiança desses jogadores, que bola eles têm. O Cuca, hoje o Palmeiras, em termos de Campeonato Brasileiro, completou, como você disse, uma sequência de 8 jogos de invencibilidade. Mas também na coletiva, você já projetando o clássico do final de semana, disse: espero que nós possamos voltar a jogar bem no sábado contra o Corinthians, tendo como referência o jogo contra o Grêmio e o jogo de hoje aqui. A que se deve essa oscilação especificamente nessas 2 partidas? E se isso realmente, essa oscilação, restando 13 rodadas agora para o campeonato, te preocupa? Sim. Lógico que eu, como treinador, tenho que estar preocupado com isso, mas eu tenho que buscar alternativas dentro do elenco se eu sinto que as coisas não estão andando como eu quero, e agora eu tenho 2 jogadores suspensos, vamos ver a recuperação. Eu posso ter jogadores que estejam fadigados em cima dessa sequência de jogos, que viagem e jogo, não é fácil, daqui menos de 72 horas nós vamos estar jogando na casa do adversário e um clássico. Então eu também tenho que trabalhar, pôr o jogador mais inteiro, aquele que vai me dar uma condição física melhor. E isso tudo a gente vai avaliar dentro de um contexto geral para fazer um grande jogo no sábado. De repente até com outras alternativas. Vamos trabalhar bem. Cuca, bom. Tudo bem? Gabriel Jesus é o craque do time. Foi bem na seleção, fez um jogo, foi decisivo, foi importante contra o São Paulo, foi decisivo hoje, mesmo jogando um pouco no sacrifício, como você falou, todo jogador sente dor, é normal sentir dor, e ele, ao que parece, foi pro jogo com um pouco de dor. E ele resolveu o jogo, conseguiu garantir o empate pro Palmeiras. Ao mesmo tempo, tomou um cartão amarelo, o jogador mais importante do time toma um cartão amarelo por reclamação e desfalca contra o Corinthians. Ao mesmo tempo que ele salva o Palmeiras, também não merece um puxão de orelha por isso? Então, veja, ele não foi pro jogo no sacrifício, porque se ele tem uma condição que não fosse uma condição ideal, a gente não o colocaria a jogar. A gente foi muito cuidadoso, ouvimos o jogador, todos os setores, para pôr o jogador jogar. Acontece que uma dorzinha ou outra todo mundo tem. Agora, se ela é uma dor suportável, você vai jogar. Isso aí é uma coisa natural, como ele jogou e não teve consequência nenhuma. Tem que conversar. Não pode tomar um 3º cartão assim, não era para tomar. Eu tive cuidado de conversar com o árbitro. Poxa, 3º cartão, mas ele reclamou. Então a gente tem que tomar cuidado. Já poderíamos ter tomado esse cartão lá contra o Grêmio. Então tomou o cartão, vai recuperar agora, mas não só por agora, para a sequência dele, ele tem que se acostumar que ele como atacante vai apanhar, porque ele gosta do contato, gosta do choque, e tem que saber sair dessas situações sem ser prejudicado e prejudicando também o clube dele, que é tomando muitos cartões. Cuca, boa noite, aqui na sua frente. Você falou bastante de tentar recuperar essa calma do time. Esse período em Atibaia também é importante para isso, fechar o time lá. E se me permite uma segunda, eu queria que você falasse também do Mina. A meu ver, fez uma boa partida, teve 5 roubadas de bola ali atrás, não errou nenhum passe. Queria que você falasse um pouquinho dessa ascensão do colombiano, por favor. Bom, nós não programamos essa ida para Atibaia em cima do resultado. Nós poderíamos, com qualquer resultado, a gente iria para lá. Porque é uma sequência muito dura e muito desgastante, então para a gente ter um risco menor
e um cuidado maior com o jogador, a gente já sai hoje, vai para lá e volta para o jogo. Dá para trabalhar bem mentalmente, psicologicamente, e dá para trabalhar bem a parte, quem tem que trabalhar também, que são os outros jogadores. Então vamos estar lá unidos, conversando, achando um momento certo para cada situação. O Mina jogou muito bem, no meu ver. É uma pena a gente não ter encaixado uma bola aérea boa para ele, que a gente pôs essa bola muito rápida e ele estava indo para o ataque a todo momento, na ânsia de querer nos ajudar. Às vezes até a gente ficava um pouco mais exposto, mas o torcedor tem que entender. Fica um buraco, mas porque os caras querem ganhar, e às vezes cria um pouco de desorganização, porque você vê dentro do teu time uma vontade enorme de ganhar. É muito pior se você vê os caras acomodados com a derrota, posicionado atrás, com 3, 4 sobra, aí você vai ficar bravo porque os caras não estão com um ímpeto, com o espírito de ganhar. Às vezes a gente tem que perdoar o jogador, alguns erros que a gente tem de posicionamento, pela volúpia, pela vontade que eles têm, às vezes fugindo até um pouquinho do posicionamento ideal para tentar ajudar. E hoje, com o Mina, aconteceu muito isso, e eu acho que isso é muito bom. Valeu.